O Rogério vai trazer para a gente aí informações sobre a Ibovespa, fechou em queda e com risco fiscal. Dá um panorama para a gente dessa situação que está acontecendo aí no nosso mercado financeiro. O Ibovespa fechou de novo, né, caindo 0,88%, mostrando aí uma insegurança por parte dos investidores na questão do mercado e do fisco, né, do governo gastar o suficiente. A incerteza, né, também traz essa incerteza se o governo de fato vai conseguir controlar suas contas, daí conseguir fechar no 0 a 0, como é a promessa deles desde o primeiro ano, e agora para o segundo parece que também não vão cumprir, já vai passando de 10 bilhões a projeção de gastos para o final do ano, e isso traz incerteza por causa da inflação, né, Zé? Então, quando você vê o governo gastando demais, todo mundo fala, mas tem investimento, está criando infraestrutura. Se fosse isso, não teria o risco da inflação, mas tem o risco da inflação, isso traz medo para o investidor, e aí a bolsa caiu 0,88% só ontem. Então o mercado traz essa incerteza, e o Banco Central também emitiu um comunicado depois da quarta-feira à noite que precisa cautela, né? O que é essa cautela? É olhar para esse gasto do governo e olhar como é que a inflação vai se comportar para ver se a próxima reunião já disse que vai cortar 0,5%, mas daqui 2 reuniões não sabe nem se vai cortar a taxa de juros, se vai baixar o juro. E isso é aumento de custo do dinheiro, e isso fica mais caro para nós comprarmos lá nossos produtos parcelados, isso sobe preço, isso dificulta a vida do brasileiro, do trabalhador. E, de novo, né, por que o Banco Central fala isso? Porque parece que a meta de déficit zero do senhor Fernando Haddad e do senhor Luiz Inácio anda muito longe. Nós falamos sobre isso, me perdoa te interromper, Rogério, nós falamos sobre isso no início do jornal, e nada como ter um especialista como você falar sobre isso. Como você bem disse, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que, inclusive foi a manchete, né, o déficit zero depende de crescimento econômico. Essa análise é um tanto quanto vaga, né? É terceirizar a culpa, né? Terceirizar a culpa. A culpa é minha de estar gastando, de não estar controlando, mas aí eu digo assim, não, é porque as vendas não subiram, por isso que eu vou fechar no negativo. É a mesma coisa de você imaginar, vamos trazer para uma linguagem simples para os nossos ouvintes. É você falar assim, não, eu vou gastar R$300 a mais por mês aqui, porque eu vou ter um aumento de salário em maio, e o salário vai subir. Quem garante? Qual é a garantia que você vai estar empregado, né? Qual é a garantia que o governo tem de que as empresas, as grandes empresas que estão funcionando, continuarão funcionando? Não, mas eu preciso de crescimento econômico para fechar no 0 a 0. Ué, você está jogando a culpa para dizer assim, olha, se vocês não empreenderem, se vocês não venderem mais, se vocês não fizerem melhor, o país vai fechar mal, e a culpa é de vocês, povo, tá bom? O lado de lá diz, se vocês me derem condição, eu farei investimento, eu irei querer crescer, mas tem que ter condição. Né? Exato. Quando você não tem esse controle de um lado, meio que não tem controle do outro, porque o exemplo não traz o controle financeiro, não traz a condição para você criar e para você empreender, fica difícil. Então, não é, o Rogério gosta de falar mal do governo. Não, não é isso. Estou sinalizando pontos de alerta que precisa prestar atenção, para que, se você prestar atenção nisso, você como empresário, você como consumidor, se precaver também na questão, olha, eu vou segurar um pouquinho o consumo aqui, porque a situação, o governo está gastando mal e daqui a pouco pode ter inflação e eu vou precisar de um salário um pouquinho melhor, e eu não tenho. Então é melhor eu poupar um pouquinho agora, para depois, na hora que eu precisar gastar, de repente eu conseguir gastar um pouquinho mais. Se eu tiver uma emergência, eu consigo passar por isso. É olhar para essas notícias políticas econômicas para que nós tomamos as decisões sobre as nossas vidas também, para que a gente não seja pego de surpresa. Que há uma inflação descontrolada, um governo que de repente não consegue controlar, e aí começa a ter não corte de taxa de juros, isso influencia diretamente a minha vida, a sua vida, a vida do nosso ouvinte. Então é preciso as pessoas prestarem atenção para elas se posicionarem preventivamente para isso, para que elas não sofram no futuro. Eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.